dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 7 do livro de Oséias, a iniquidade dos reis e dos príncipes que não se voltavam para Deus de coração. Abra aí a sua Bíblia, no capítulo de número 7, para você fazer uma leitura prévia, ou se preferir, entre nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Estamos vendo o 6º livro dos últimos 17 livros do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, os quais são divididos em profetas maiores e profetas menores. Nós estamos vendo o primeiro livro dos profetas menores. Os 12 livros dos profetas menores se constituem de 67 capítulos com 1050 versículos. O livro de Oséias tem 14 versículos, ou 14 capítulos, que foram divididos em 3 partes, e nós estamos na terceira parte, que é a mensagem profética de Oséias. As palavras proféticas de Oséias estão dentro do período de tempo de entre 760 e 722 a.C., pouco antes da queda de Samaria. O propósito dele foi mostrar que era justo o juízo de Deus que levara Israel, o reino do norte, ao exílio, e garantir ao povo de Deus dividido que uma grande restauração aconteceria após esse exílio. Um dos seus contemporâneos era o profeta Isaías, no Reino do Sul. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Estamos então fazendo a nossa devocional hoje no capítulo 7 de Oséias. Como já dissemos, estamos na terceira parte. A palavra do Senhor foi pregada por ele nos tempos dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, os mesmos reis que foi no tempo de Isaías também. E nos tempos do reino do norte, Jeroboão II, filho de Joás. Nós nos encontramos vendo em continuação a iminente derrota na guerra, que começou no capítulo 5 e vai até o capítulo 8. Oséias chamou a atenção para se preparar, para a nação se preparar para o ataque que sofreriam devido ao julgamento de Deus. A destruição de Samaria pela Síria em 722 a.C. cumpriu essas palavras no Antigo Testamento. As ordens para tocar a trombeta apresentam chamados para a guerra, que organizam esses capítulos e constituem o seu tema principal. Então, vejamos aí a hipocrisia que resultou em derrota em continuação, desde o capítulo 6 até o verso 2 desse capítulo. Então, até esse verso 2, estaremos vendo, como já dissemos, o arrependimento hipócrita que resultou em derrota. Se o povo sinceramente tivesse se arrependido, o Senhor o perdoaria. De qualquer modo, as ações do povo revelavam o seu verdadeiro caráter. Deus estava querendo mudar a sorte deles e promover a cura, mas o povo não se arrependia. Descobrem-se a corrupção de Efraim, deixando assim o seu mal exposto, e descobrem-se também as maldades de Samaria, pois eles praticavam a falsidade, eles entravam, os ladrões nas casas, os bandidos roubavam nas ruas, eles estavam se enganando a si mesmos com a sua hipocrisia. O falso arrependimento deles não era suficiente porque Deus conhecia os pecados do povo. Compare isso aí com o Salmo 51, verso 3. Os líderes corruptos e as alianças que resultaram em derrota. Até o final desse capítulo estaremos vendo a corrupção política que resultou em derrota. Oséias tratou da corrupção política como causa da iminente derrota na guerra. Eles estavam sendo chamados de adúlteros e comparados ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessava de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que ela fosse toda levedada. Era essa uma metáfora que Oséias usou para pintar um quadro vívido da malícia, da infidelidade e da maldade que se autopropagavam, que infestaram a vida política de Israel durante seus últimos dias e levaram a uma série de assassinatos violentos de seus reis. O assassinato de Peca por Oséias pode ter estado por trás dessas profecias. Aqueles falsos sacerdotes que se aliaram aos usurpadores do trono se aproximaram do rei e dos príncipes para os alegrarem com as suas malícias. Mas eram justamente os reis e os príncipes aqueles que deveriam proporcionar uma liderança ética
No entanto, estavam saboreando, em vez disso, a maldade e a traição das pessoas ao seu redor. Estavam sendo chamados de adúlteros, aqueles que eram infiéis à aliança. Além de adúlteros, na coroação ou aniversário real, o motivo gerava oportunidades para a bebedeira, que inflamava a perversidade. Eles ficavam completamente excitados pelo vinho e essa condição destituía a casa real da capacidade de julgar de maneira sóbria. Os sacerdotes estavam tão acostumados com o pecado e com a luxúria que eles mesmos eram os escarnecedores que se ardiam de paixões políticas. Mesmo no meio do tumulto, em que 4 reis foram assassinados em 20 anos, nenhum dos juízes, que deveriam dar o exemplo, clamou a Deus. E o que faziam? Somente se misturavam com os povos, com as inconstantes alianças de Israel com o Egito, a Filístia, a Síria e a Síria. Foram comparados a um pão que não fora virado, uma massa colocada sobre o carvão ou prensada nas laterais do forno quente, que deveria ser virada 1 ou 2 vezes para que ficasse devidamente assada. Israel era como inútil pão semi-assado ou queimado, porque se recusou a voltar ao Senhor. Era essa uma ilustração sarcástica para os incompetentes políticos da nação. Nações estrangeiras estavam sugando sua força e energia, mas não percebiam. A cinza estava se espalhando pelo seu cabelo, mas ele nem reparava. A falta de autoconhecimento político estava levando eles à falta de conhecimento de Deus. A arrogância de Israel, esse orgulho inflexível que cegou Israel e testificou contra a nação, testificava contra eles. Mas apesar de tudo isso, eles não se voltavam para o Senhor, para o seu Deus, e não o buscavam. Voltar-se para o Senhor era a única esperança que tinha Israel. Efraim, no verso 11, está sendo comparado a uma pomba, um pássaro que tinha fama de ter pouca inteligência e de ser facilmente pego. Além de estar sendo enganada e não ter entendimento, chamavam pelo Egito e iam para a Síria. Como um pássaro confuso, Israel voava alvoroçado de uma nação para outra em busca de segurança e em busca de proteção. Conforme nós vemos na Bíblia de Estudo de Genebra, você pode adquiri-la em nossa loja, Os Semeadores, www.ossemeadores.com.br. O rei Menahem se sujeitou à Síria e pagou um pesado tributo. Mas o rei Peca era contra os assírios e formou uma coalizão junto com a Síria. E o rei Oséias trocou a aliança com a Síria pela aliança com o Egito. De nada adiantaria coisa alguma que fizessem em aliança, pois que a rede de julgamento do Senhor iria cair sobre o inconstante Israel. Ai deles é a exclamação do verso 13, que introduz uma terrível ameaça. O ai era devido porque fugiram do Senhor, porque se rebelaram contra Deus de Israel, e assim a destruição viria sobre eles. Deus mesmo diz que os remiria. A complexidade do relacionamento de Deus com Israel é expressa. Diz-nos a Bíblia de Estudo de Genebra que ele ansiava por redimir o seu povo, assim como Jesus ansiava pela redenção de Jerusalém. Mas a redenção não aconteceria por causa da contínua rebelião do povo. O termo usado na lei mercantil, remir, que significa comprar de volta, foi usado para referir-se à libertação de Israel da escravidão. No entanto, não valorizavam a remissão. Antes falavam mentiras contra o Senhor. Talvez uma referência às falsas ideias sobre o Senhor incorporadas à religião israelita ou a palavras não sinceras de arrependimento, ou de modo mais genérico às promessas quebradas de aliança. Ao invés de clamarem a Deus por salvação, imitavam outros povos com suas rezas e mandingas, clamando, dando uivos e se ajudando licenciosamente. O grito de socorro dado por Israel, usando essas práticas adotadas na adoração cananeia, que era clamar, uivar, reunir-se ou talvez automutilar-se, não seria levado em conta diante da aliança quebrada. Não era de coração que estariam se voltando. O povo fingiu arrependimento, mas essa dissimulação não era aceitável. O que adianta voltar, mas não para Deus? Em vez de se voltar para Deus, os israelitas se voltavam para as nações estrangeiras e para as práticas religiosas cananeias.
Diz o verso 1 do capítulo 7. Ao querer eu sarar a Israel, descobrem-se a corrupção de Efraim e as maldades de Samaria, porque praticam a falsidade. O ladrão entra e a horda dos salteadores despoja por fora. E o versículo de número 16, eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Eles, então, por não se voltarem a Deus, se fizeram como um arco enganoso ou defeituoso. Compare com o Salmo de número 78, versos 57. Eles se fizeram inúteis e, como líderes, seriam mortos à espada, justamente por causa dessa insolência na língua deles, na qual se dirigiam contra Deus e contra os seus profetas. O tema principal em toda essa sessão é a derrota na guerra. Os egípcios logo escarneceriam diante da queda daqueles que solicitaram a sua ajuda apenas de modo intermitente. Amanhã estaremos vendo aqui o capítulo de número 8 do livro de Oséias. Então, fique atento aí para que nós possamos estar vendo esse capítulo a partir de amanhã. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde tem a parte escrita dessa narrativa. Nossa loja virtual, semeadores.com.br. Nossa rádio, radio.osemeadores.com.br. Todos os dias, 8h30, momento de oração, momento missionário. E às 15 horas no sábado, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.